Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Francisco Tatim, mas todos me chamam simplesmente de Tatim. Eu sou especialista em prótese dentística e sou idealizador do Resineiros. O Resineiros é um canal em que eu falo um pouco de uma filosofia de trabalho que eu desenvolvi ao longo de 11 anos, em que eu tornei a resina composta não só o meu principal diferencial, o meu principal material de reabilitação dos meus pacientes, mas também a minha principal fonte de renda. E isso é um pouco contraintuitivo, porque quando a gente fala hoje basicamente sobre uma odontologia de excelência, vem à cabeça o quê? Vem à cabeça as lentes de contato, as facetas, as coroas, realizadas pelos técnicos fantásticos que nós temos no Brasil e no mundo, né? Altamente talentosos, que conseguem produzir trabalhos que são uma verdadeira obra de arte. Mas a realidade da grande maioria dos dentistas não é essa. A realidade da grande maioria dos dentistas é o quê? Muitas vezes a dificuldade de fechar casos indiretos, de fechar casos de prótese, associados ao alto valor que precisa ser repassado para o paciente, em que em muitas regiões, muitas vezes, não se consegue fazer a cobrança para poder se trabalhar com técnicos de excelência, então nós somos quase que obrigados a procurar, muitas vezes, laboratórios que não cobrem tão caro e que nos possibilitem cobrar do nosso paciente, então, um valor que seja condizente com o que é cobrado naquele meio onde a gente trabalha. E, gente, isso que eu estou contando para vocês, basicamente, é a minha história. Eu sou um dentista, me formei no Rio Grande do Sul em 2007, cliniquei durante 2 anos, me apaixonei por prótese, fiz um curso de atualização em reabilitação oral, cliniquei durante 1 ano depois disso, não tive bons resultados, resolvi me especializar em prótese com a esperança de que isso fosse me dar então uma grande virada. Foi muito legal, me trouxe um conhecimento mais amplo e eu comecei a entrar em contato também com oclusão, em que eu fui atrás, estudei mais ainda sobre isso, comecei a trazer isso para o meu dia a dia, embasar a minha clínica em oclusão. E feito esse embasamento em oclusão, eu tinha bons resultados clínicos, mas a estética ainda não era um fator interessante. Nesse período eu também fiz um curso de atualização em implante, comecei a operar implantes, e em cima disso comecei então a ter desafios, né? Desafios estéticos, né? De a gente conseguir resultados estéticos intercalando muitas vezes implante, dente com preparo total, dente com faceta, dente rígido, mas que a cor do rígido não é igual à da cor que a gente quer chegar na coroa, quer dizer, esses casos são casos do dia a dia da grande maioria de nós dentistas, né? Então, em cima disso, eu busco me especializar em dentística, na busca de um aperfeiçoamento estético, e dentro da dentística, eu entro em contato com o mundo da adesão e com o mundo também da resina composta. E, para dizer bem a verdade, eu era um dentista que não realizava nem classe 1 de resina, eu não acreditava na resina. E eu passo a acreditar na resina e ainda é me apresentado um mundo em que a gente usava a resina não mais só para restaurações diretas, mas a gente poderia utilizar a resina também para reabilitar pacientes. E eu, como protesista, tive um momento de epifania nesse momento. Para mim foi espetacular. Eu comecei a visualizar que eu finalmente conseguiria, na pequena cidade que eu atendo, fora Porto Alegre, que é uma cidade chamada Ivoti, que tem 35 mil habitantes, lá naquela cidade em que eu não tenho técnicos de competência lá próximo e ainda tem um mercado que o valor das coisas é muito abaixo daqui de Porto Alegre, que é uma capital, então se torna difícil cobrar o que eu gostaria de cobrar, e eu vejo nisso então a possibilidade de eu conseguir realizar um trabalho altamente conservador, que eu tivesse total controle do processo, que eu conseguisse terminar rapidamente e que eu conseguisse deixar meu paciente plenamente satisfeito, não só com o resultado, mas com a experiência disso tudo. Bom, e nisso tudo eu acabei percebendo que o meu dia a dia começou a gerar algo que alguns colegas começaram a me perguntar como eu fazia isso. E se não bastasse isso, eu também comecei a ter muito incentivo de pacientes, porque alguns pacientes vieram me dizer, como uma forma não só de elogio, mas eu entendi o que eles quiseram dizer com isso, disseram que eles nunca tinham recebido um tratamento, eles nunca tinham visto um dentista fazer o que eu faço. E quando eu fui entender um pouco melhor o que eles queriam dizer, era exatamente sobre isso, era a possibilidade de iniciar uma segunda-feira e, dependendo do caso, quarta-feira, quinta-feira, esse trabalho já estar pronto, plenamente pronto. E todo ele tendo sido executado por mim. E nisso tudo, então, cria-se o Resineiros, que ele é, então, um método, na verdade, que foi reunido dentro de um curso em que existe desde o processo inicial de captação de pacientes, ao marketing, a recebimento desse paciente, todo o processo de primeira e segunda consulta, negociação, plano de tratamento, a questão de produção, execução e produção desse caso, a entrega e depois o processo de fidelização desse paciente com um incentivo de indicações por parte desse paciente. E esse Resineiros, ele na verdade então, ele é um projeto pessoal que eu reuni meu conhecimento, coloquei ele muito esmiuçado dentro de um treinamento em que eu abro turmas anualmente para que ele seja feito e a partir de agora vai ter um treinamento online, ok? Então vamos lá.
Gente, falar de restaurações diretas ou indiretas, né, que basicamente o que eu fiz como protesista foi pegar a resina composta e começar a produzir as minhas peças protéticas, tá bom? Eu produzo 100% das minhas peças protéticas? Não, gente. Tem momentos que a gente precisa da cerâmica, tá bom? Eu vou falar sobre isso com vocês mais tarde, mas existem momentos que a gente precisa. Mas, de uma maneira geral, eu produzo as minhas peças em resina composta. E então a gente está falando sobre utilizar a resina composta de duas maneiras, de forma direta e de forma indireta. E quais são... quando que a gente pode indicar uma restauração direta e uma restauração indireta, tá bom? E antes da gente voltar lá na faculdade para tentar lembrar da prova, né, que dizia quais as indicações das restaurações indiretas, né, enfim, eu quero dizer para vocês que essa filosofia, por mim, foi criada de uma maneira muito simples, muito simples. Quando eu tenho totais condições de manter meu ambiente limpo e seco em boca, e que eu vá conseguir demorar um tempo que o meu paciente consegue suportar na cadeira, de uma forma que eu consiga produzir uma restauração com perfeição, eu digo que eu faço direta. E eu vou dizer para vocês, não sei se é por falta de habilidade, treinamento, ou porque eu fui treinado como protesista e caí de cabeça dentro da dentística, mas restaurações tipo classe 1 e algumas restaurações anteriores eu realizo de forma direta, tá bom? Agora, a grande maioria das restaurações eu vejo uma vantagem imensa de trabalhar de forma indireta. E aqui eu vou começar a pontuar algumas questões. Primeiro ponto, o tempo de cadeira. Quando a gente vai trabalhar com uma restauração direta, é muito importante que a gente compreenda que nem todo paciente consegue muitas vezes ficar na cadeira ali de boca aberta 1h30, 1h45, ou 1 hora que seja às vezes, pensando que tem pacientes que têm problema na TM, sente dor ao abrir a boca, certo? Eu pego muitos pacientes com esse perfil, então eu tenho que ter esse cuidado com esse paciente. Então, para mim, tempo de cadeira é uma coisa importante. Pode-se pensar que tempo de cadeira, mas se tu for fazer indireto, tu leva mais tempo de cadeira. Na verdade, o tempo de cadeira, eu digo, é o tempo de cadeira do paciente. A primeira consulta em que eu faço adequação daquele dente, né? Remoção de tecido cariado, de restaurações antigas, adequação daqueles tecidos para um processo adesivo futuro, incluindo o processo de selamento dentinário imediato, os preparos todos, enfim. A moldagem disso e a liberação do paciente, para mim, é um processo bastante rápido. E, sinceramente, para a grande maioria das pessoas Principalmente se tu for fazer uma restauração proximal, que é o outro ponto que eu iria falar com vocês. Como é difícil restaurar, fazer uma classe 2, criar ponto de contato, fazer uma restauração sem excessos marginais, sem excesso de adesivo, que o fio dental passe livremente, colocar uma matriz, colocar um grampo que permita essa matriz se desenhar, se anatomizar conforme o dente. Então, vamos concordar que, dentre fazer isso, pelo menos para mim, é mais lógico realizar uma colocação de resina de uma maneira que eu torne a minha cavidade uma cavidade expulsiva e eu consiga moldar, trazer para fora da boca e aí sim, fora da boca, com o paciente já liberado, com tranquilidade, podendo até tomar um cafezinho, pegar o modelo do paciente, produzir a peça com toda tranquilidade, tirar essa peça, fazer polimento proximal, retirar excessos, botar no modelo de novo, conferir se está bem adaptado, polir, repolir, polimerizar quanto tempo eu quiser, esse é um outro fator, tempo de polimerização. Quanto tempo a gente consegue ficar em boca polimerizando? Vamos lá, dependendo do fotopolimerizador, aliás, dependendo também até da paciência do próprio dentista, a gente quase não tem paciência de fazer 40 segundos de polimerização. E a gente sabe que a polimerização é o processo pelo qual tu vai dar energia para aquele iniciador que tem dentro da resina composta, iniciar o processo de polimerização dessa resina, e quanto mais energia a gente der, mais a gente vai transformar monômero em polímero, e isso vai aumentar a resistência da resina, vai aumentar a estética da resina, vai aumentar o polimento da resina, vai aumentar todas as características boas que a resina composta pode nos dar. Então, eu consigo ver muitas vantagens em trabalhar de maneira indireta. Né? Voltando, meu tempo de cadeira com o paciente é muito menor, porque eu só faço todos os preparos, moldo, libero o paciente, a segunda consulta vem, isola, cimento o dente, tira excessos, tira algum ajuste oclusal ou outro, porque a grande maioria das minhas peças eu faço em articulador, então a peça já sai praticamente pronta para ir para a boca, são mínimos ajustes oclusais em boca, então isso tudo é muito rápido, certo? Existe também o tempo de trabalho, né, gente? Quanto tempo para ficar esculpindo, aplicar resina, e se tu errar a resina no paciente, como é ruim, a gente tem que recomeçar todo o processo. Se tu tá fora da boca, esse processo é muito simples, é muito tranquilo de fazer, tá bom? Errou cor, errou uma massa, errou um pigmento, botou excesso, fora da boca isso tudo é muito fácil, tá bom? Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Tempo de polimerização, acabamento do polimento, dificuldade de fazer restaurações proximais. Eu acho que esses eram os fatores que eu queria falar com vocês. Então, que a indicação, na minha opinião, está muito mais relacionada com a capacidade que nós temos de trabalhar em boca e fazer um trabalho perfeito, porque caso contrário, para mim, tudo é indireto, tá bom?
É muito difícil, tem situações que são óbvias. Fraturou uma cúspide, teve uma MOD onde o dente teve uma fratura de uma cúspide inteira. É muito difícil fabricar uma restauração direta em boca dessa forma, né? É quase que óbvio que a maioria partiria para um trabalho indireto, tá bom? Agora, justamente restaurações MOD, ou então múltiplas restaurações, uma do lado da outra, em que a gente vai ter que produzir múltiplos pontos de contato. Convenhamos, se você tem um modelo, isso é infinitamente mais fácil produzir. Tá bom, gente? Então, acho que fica aqui a dica. Se tu tem condições de fazer um trabalho perfeito em boca, faz direto, mas perfeito. Se não tem condições de fazer um trabalho perfeito, trabalha de forma indireta, que você vai conseguir maior longevidade, vai conseguir deixar teu paciente mais satisfeito, vai conseguir deixar um trabalho mais correto. E essa questão de ser conservador é muito relativo, porque se tu fizer uma restauração direta em boca e ela for mal realizada, essa restauração mal realizada pode prejudicar o dente muito mais do que tu fazer uma expulsividade, de repente, numa caixa proximal para poder fazer um trabalho indireto. Sendo que hoje em dia, muitas vezes, a gente pode, com resina, transformar uma cavidade côncava em uma cavidade convexa, né? Tendo o mínimo de desgaste de estrutura dentária, né, nessa situação. E, na minha opinião, tu acaba sendo muito mais conservador fazendo indireta. Tá, gente? Então, é isso aí que eu tinha para falar hoje, tá? Ficando qualquer dúvida, qualquer outra questão que vocês tenham em relação a isso, por favor, posta aqui embaixo. Tem algum caso clínico, tu quer postar aqui, quer perguntar, pode postar, vamos discutir. Eu acho que esse canal é feito para isso, é feito para que a gente possa aumentar a possibilidade da gente conversar, discutir, trocar ideias e encontrar sempre a melhor solução para os casos e para os nossos pacientes. Afinal de contas, a grande maioria de nós vive da própria fama, né? Então, quanto melhor tu fizer o teu trabalho e tornar a experiência do teu paciente melhor, mais indicado tu vai ser, melhor vai ser o teu faturamento, o teu dia a dia, e as crises vão ser menos sentidas por nós. Tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.